câncer de mama é a neoplasia mais incidente nas mulheres, exceto o câncer de pele não melanoma, justificando-se uma preocupação com seu impacto na vida dessas pacientes. Estamos em pleno Outubro Rosa e é por isso que convidei as médicas Luciana França, radiologista, e Shirlene Santana, mastologista, para debatermos sobre esse tema de tanto impacto na vida das mulheres. Obrigado, Luciana e Shirlene, por ter aceitado esse meu convite aqui para o Interconsulta. Bom, eu gostaria de começar perguntando a vocês qual que tem sido o perfil dessas mulheres que têm aparecido com câncer de mama. Bom, Gustavo, eu gostaria de agradecer o convite. O perfil, na verdade, quando a gente vai para a literatura, a gente vê que o câncer de mama é muito mais incidente em mulheres a partir dos 50 anos, certo? Mas, na prática clínica, o que a gente vê é que está cada vez mais aumentando o número de casos de mulheres jovens acometidas com a doença. Veja só, quando essa paciente chega no consultório, como é que ela costuma chegar? Ela costuma chegar com esse achado ao autoexame, ou já chega com alguma suspeita por exames radiológicos? Como que ela chega ao seu consultório, Shirlene, essa paciente? É interessante você perguntar, porque é o seguinte, a cultura ainda da população é que é só procurar o mastologista se tiver realmente alguma alteração, né? Seja em exame de imagem ou seja na palpação. A maioria das pacientes já vem encaminhada de outros colegas, né, com alteração de exames, mas a maioria da população é porque realmente está sentindo, né, alguma coisa na mama, algum nódulo palpável, alguma alteração que percebeu, né? A partir desse momento, você encaminha para um exame mais aprofundado, fazer biópsia. Como que funciona isso? Isso, então, quando a paciente chega, a gente faz o exame clínico e daí a gente encaminha para fazer os exames de imagem, né? Que na nossa rotina a gente faz a mamografia e o ultrassom, né? Após esses exames é que a gente vai prosseguir na investigação, a depender de como seja o resultado desses exames. Aí entra uma parte muito importante, né, Luciana, que é o papel do radiologista nesse momento. Às vezes, o câncer de mama acaba sendo um achado dos exames, as mulheres nem fizeram o autoexame, mas acabaram sendo diagnosticadas ou tendo essa sugestão de diagnóstico através do exame de imagem. Como que isso funciona para um radiologista? É sempre um dilema contar ou não contar a suspeita para essa paciente? Um caso interessante, Guga, que a gente precisa separar é que existem dois tipos de paciente, né? Existe essa primeira paciente que vem palpando alguma alteração, que passou no médico, essa geralmente está muito ansiosa, ela quer saber o que é que ela tem na mama, ela quer ouvir. E existe o outro lado, existe aquela paciente que está vindo ali fazendo exame de rotina. Aquelas pacientes que ouviram as campanhas de Outubro Rosa, que fazem o autoexame, não encontram nada, vão no seu médico, seja o mastologista ou o ginecologista, eles solicitam os exames de imagem, que geralmente mamografia e ultrassom, mas ela não tem queixa clínica. Então, nesses casos, essas pacientes elas estão um pouco ansiosas, né, porque todo exame envolve uma certa ansiedade, mas elas não esperam uma notícia desfavorável para elas. E aí, nesse cenário, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Existem também duas vertentes sobre se o radiologista deve ou não falar. Existem algumas correntes éticas que falam que o médico radiologista não deve falar, que deve entregar essa responsabilidade para o mastologista, para o ginecologista, que é o médico assistente da paciente. Que tem mais vínculo com essa paciente. Exatamente. Então, talvez a paciente vá se sentir mais segura se ela receber essa notícia do médico dela. Eu, particularmente, discordo. Eu acho que é um direito da paciente, ela precisa ser informada sobre os resultados que estão sendo obtidos ali. Claro que a gente precisa ter cuidado na hora de passar essa informação, porque o achado não é confirmatório, né? É sempre suspeita, e aí depois vai voltar para o mastologista e ele vai julgar também qual o risco e qual a necessidade de prosseguir a investigação. Exato, e nesse momento também, Shirlene, pode acontecer da paciente receber essa sugestão de diagnóstico e nunca mais ir buscar o exame, não prosseguir na investigação. Isso acontece muito? Acontece. É super importante que o radiologista comente sobre a suspeição. Por quê? Porque muitas das mulheres vão fazer o exame e se não houver esse alerta pelo médico radiologista, a maioria delas, como você falou, nem pegar o exame vai.
E isso atrasa muito em relação ao diagnóstico. Então, a gente perde um tempo super importante para iniciar um tratamento. Isso acontece bastante. Quando costuma dar o diagnóstico para essas mulheres, como elas costumam reagir frente a isso? Olha, é bem difícil, viu? Inicialmente, elas têm a fase, né, do desespero e vem a negação. Então, elas não aceitam o diagnóstico. Muitas delas até vê a gente como, não um inimigo, mas vê a gente com uma ótica ruim, porque eu fui a portadora de dar a notícia ruim para ela. Então, existe esse conflito inicial. Depois, ela vai caindo em si, vai aceitando, né, a doença, e assim a gente começa o tratamento, vem as dificuldades do tratamento, mas essa primeira conversa sobre o diagnóstico é sempre muito difícil, não só com o paciente, mas com a família, porque eles sempre querem achar um culpado pelo surgimento da doença. Mas a gente sabe que não existe o culpado, né? A gente já nasce realmente com a predisposição, com o risco de desenvolver câncer, qualquer que seja ele. Dado o diagnóstico, Shirlene, eu observo muito que eu recebo no consultório pacientes após o diagnóstico do câncer de mama e muitas vezes aquelas pacientes que foram curadas do câncer. E a gente vê uma prevalência muito grande de sintomas de ansiedade, de eventos depressivos nessas pacientes, até mesmo naquelas que são curadas, porque ficam sempre com a sensação de que pode ter uma recidiva da doença, né? Até mesmo em ter um contato com a sensação de finitude da vida, né? Esses pacientes que acabam deprimindo ou ficando mais ansiosos, de uma maneira geral, os pacientes oncológicos reagem muito dessa maneira, né, independente do tipo de câncer. Isso atrapalha o tratamento desses pacientes, a adesão ao tratamento. Você observa que um quadro depressivo mais grave pode atrapalhar a adesão a uma quimioterapia, por exemplo? Atrapalha muito, Gustavo. O que a gente vê na prática é que as pacientes que têm o humor estabelecido, que aceitam a doença, aceitam o tratamento, a gente vê que tudo ele flui melhor. Então, a paciente, a maioria delas entram nesse quadro depressivo, né? Então, existem as complicações do tratamento, elas não aceitam, isso termina dificultando mais. E o pós também é visto. Então, as mulheres que já foram curadas, elas não ficam em paz, é impressionante. Elas sempre voltam com esse medo e esse receio, e, sinceramente, eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem, é de elas terem uma vida normal, como qualquer pessoa que nunca teve a doença, entendeu? Luciana, na sua prática você observa muito pessoas que não vão buscar o exame nunca, que entram num processo de negação. Como que você reage nessas situações? Olha, Gustavo, eu sempre, desde o primeiro momento que a paciente entra na sala, eu sempre tento estabelecer um vínculo com ela, tá? Antes de qualquer resultado, antes de qualquer coisa, para que eu possa falar, para que eu possa ter liberdade com essa paciente de falar. Então, se eu acho alguma coisa, eu aviso para a paciente, olha, tem uma alteração suspeita aqui, você precisa voltar no seu médico, porque do jeito que estamos vendo aqui, muito provavelmente é uma coisa que, se eventualmente for positivo, se o resultado for maligno, existem chances de cura. E eu sempre tento colocar para as pacientes o seguinte, nesse estágio que estamos aqui, o tratamento pode ser menos agressivo. Se você não for, talvez o tratamento não seja mais possível na forma plena, talvez o procedimento cirúrgico seja um pouco mais avançado. Então, eu tento dar para essa paciente uma noção para ela de que existe tratamento no momento e que, se ela deixar isso para depois, talvez essa oportunidade seja perdida. Mas é muito importante a parceria com o mastologista. Muitas vezes eu ligo para o colega para avisar, porque se essa paciente não voltar, eu acho importante que o mastologista, que o médico dessa paciente, às vezes, interceda por ela, vá buscar mesmo essa paciente. A gente vê muito falar sobre o câncer de mama, principalmente nesse mês de outubro, né, que é um mês de conscientização da campanha Outubro Rosa, que fala muito sobre a prevalência e a prevenção, a diagnóstico precoce dessas pacientes. Você acha que esse número de diagnóstico tem aumentado nos últimos anos por algum fator específico ou porque as pessoas estão mais conscientizadas, realizando mais o autoexame e procurando cuidar mais da sua saúde? Eu acho que são as duas coisas.
Em primeiro lugar, hoje o acesso aos exames de imagem é muito maior, a propaganda é muito maior, o acolhimento dessas pacientes é maior, então eu acho que o medo hoje é um pouco menor, porque todo mundo conhece alguém que tem câncer de mama, que está curado, então isso alivia um pouco a cabeça dessas pessoas. Os médicos também estão muito mais treinados, a gente hoje faz diagnóstico de tumores muito pequenos, de tumores de 3, 4 milímetros, então tumores muito iniciais. Mas através de ultrassonografia, de mamografia, como que isso aparece? Ultrassonografia e mamografia, um exame bem feito adequadamente, a gente pode encontrar tumores muito pequenos. E aí o tratamento para essas pacientes geralmente é bem menos invasivo, bem menos agressivo do que quando a gente encontra tumores maiores. Mas a tecnologia também tem ajudado, então a gente tem aparelhos melhores, a gente tem médicos mais treinados para isso. Mas por outro lado, embora a gente não conheça isso na literatura, nós sabemos que muito provavelmente tem algum outro fator de risco que está fazendo aumentar essa incidência. A gente só não sabe dizer por enquanto o que é. Exato. Shirlene, você que tem um contato mais direto com essas pacientes, né, que acompanha no consultório, mesmo após o tratamento, seja um tratamento cirúrgico, de uma retirada da mama, mastectomia, ou até mesmo uma quimioterapia, imunoterapia, isso tem um impacto na vida dessas mulheres, né, diminuindo a autoestima, questionando muito a feminilidade dessas pessoas, acarretando até diminuição do desejo sexual. Como que você observa a sexualidade dessas pacientes após esse tratamento? É bem interessante, porque, na verdade, elas ficam tão focadas elas vivenciam tanto a doença que parece que não existe mais sexualidade para elas. Então, muitas delas terminam, as que os parceiros não abandonam, né, porque existe uma grande parcela que os parceiros abandonam ao diagnóstico, e as que estão com o companheiro, elas esquecem da parte sexual. Eu que normalmente converso com elas, pergunto como é que está a vida sexual, que pode voltar a ter relação, que durante a quimio pode ter relação usando o preservativo, mas elas têm essa negação, porque às vezes passa por uma cirurgia que vai mutilar e a imagem corporal dela está totalmente distorcida. Então elas têm delas que nem se olham no espelho. Então elas não querem que o parceiro vejam ela daquela forma. Por isso que é tão importante essa parceria com a psiquiatria, porque é a forma que a gente vai ter de construir novamente essa autoestima delas, de mostrar que existe beleza mesmo após todo esse tratamento, que tem coisas muito mais importantes que elas precisam valorizar. Elas costumam receber bem a indicação de um encaminhamento ao psiquiatra? Olha, sinceramente não. Elas têm esse receio inicial, existe um tabu, um preconceito mesmo, né? Mas com o passar do tempo elas vão vendo que realmente elas necessitam e as que vão, elas se sentem muito melhores, você vê que elas se encontram bem mais leves com o tratamento e aí a vida vai voltando ao normal, né? Eu observo muito no consultório sintomas, como eu falei, de ansiedade e depressão nessas pacientes. Mesmo após a cura dessa doença, elas ficam com uma preocupação permanente, né, a respeito disso, da recidiva, se preocupam muito com o tema da saúde em si, com medo de ter uma complicação da doença, uma metástase, enfim. A gente também tem que pensar nessa possibilidade de recidiva, e quando o câncer ele tem uma recidiva, ele costuma abalar ainda mais o psicológico dessas mulheres, né? Porque elas já passaram por um tratamento que muitas vezes foi agressivo e se desgastaram ao longo desse tratamento. Naturalmente, recebem pior uma notícia de uma recidiva? Recebem. Para elas, a recidiva significa igual à morte para elas. Elas pensam dessa forma, porque é como se elas tivessem... É como não, elas voltam àquele sentimento inicial de quando descobriu a doença, então isso é muito complicado para elas, é muito difícil. Eu particularmente acho que a recidiva é pior do que o diagnóstico inicial. Sabemos que a detecção precoce é muito importante para o prognóstico dessas pacientes, né? Elas podem ter um tratamento mais adequado ou até mesmo, como a Luciana falou, menos agressivo. Quais as recomendações para essas mulheres, ou para as mulheres de uma maneira geral, nesse mês de outubro? O que é que vocês diriam para as mulheres como uma maneira de prevenção? Procurar sempre o seu médico. Eu sempre falo que tem que acabar com essa cultura de ir para o mastologista só quando tiver alteração. Elas precisam ir na rotina, tá?
Na parte de exames, eu vou deixar minha colega falar. Mamografia, anualmente, a partir dos 40 anos. Aquelas pacientes que têm história familiar importante, elas precisam consultar o seu clínico, o seu mastologista, para ver a partir de quando ela deve começar a mamografia, a partir de quando ela deve começar o ultrassom, né? Lembrar que essa população é uma população especial, a gente vai ter cuidados especiais com ela. A ultrassonografia vai ser indicada dependendo da mamografia, dependendo do tipo da mama, mas isso aí quem vai definir para a paciente é o mastologista dela, tá? Não pulem os exames, guardem os exames anteriores, que é super importante para a gente comparar e acompanhar a evolução das mamas dessas pacientes. Esse laço é um símbolo para lá de significativo. Desde que teve início em Nova York, nos anos 90, a campanha contra o câncer de mama, denominada Outubro Rosa, não parou mais de crescer. Para além da conscientização sobre a importância de cuidados, prevenção e diagnóstico precoce da doença, que atinge cerca de 60 mil mulheres só no Brasil, as ações envolvem não apenas médicos, agentes de saúde e pacientes, mas toda uma comunidade que adota o rosa para ir às ruas, alertar, chamar a atenção ao autoexame e à necessidade de controle rigoroso, sistematizado e inteligente. São pessoas de diversos perfis e profissões, empenhadas tanto em proteger a população feminina, quanto em ajudar vítimas da enfermidade que, apesar de assustadora, tem sim grandes possibilidades de cura e de sobrevida com qualidade. Por isso, a importância de estarmos aqui, 3 especialidades unidas, debatendo sobre um tema tão importante com o intuito de quebrar tabus e diminuir o preconceito. O Outubro Rosa é importante por isso, pela prevenção, né? Então a gente precisa estar atenta ao nosso corpo, a gente precisa se conhecer, porque só assim a gente vai conseguir cada vez mais diagnosticar precocemente, tá? Então por isso que é tão importante o Outubro Rosa. Qual a mensagem que fica, Luciana? A mensagem que fica para mim é acolhimento. Eu acho que Outubro Rosa é falar para que as mulheres façam os exames, mas também mostrar para elas que isso é uma doença comum, que existem várias pessoas ao lado delas que tiveram a doença, que estão curadas e que podem estar curadas. Então, que se eventualmente esse diagnóstico desfavorável acontecer, que elas se sintam acolhidas, olhem para o lado e vejam que tem possibilidade de cura e de vida normal depois do tratamento. Bom, gente, e assim a gente encerra o Interconsulta de hoje. Eu já estou ansioso para o nosso próximo encontro. Mandem sugestão de pauta, compartilhem nossos vídeos, siga nas redes sociais o Diário de um Psiquiatra e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.